queridos amigos que acompanham o canal. Claro que deixamos o melhor vídeo da semana para o domingo. Afinal de contas, é quando o pessoal mais gosta de assistir aos nossos vídeos. Tá todo mundo tranquilo, esperando a nova semana. E para então, né, esse dia tão especial, trouxemos aí exatamente a matéria que, na minha opinião, foi a mais importante da semana, onde simplesmente, né, gente, confirmaram que realmente na outra semana tiveram um problema seríssimo de liquidez, tá certo? No mercado inglês, que quase levou a um grande crash se o Banco Central inglês não tivesse, né, intervindo diretamente, né, gerando ali realmente 65 bilhões de libras, o mercado teria quebrado, tá certo? Fizemos aí, gente, um grande detalhamento na nossa área de membros sobre isso, tá certo? Só que, né, com a diferença que quando fizemos esse vídeo, era apenas uma suspeita. Então tudo que falamos na suspeita realmente saiu, né, comprovado aí na mídia principal. Então vamos entender sobre o que estão falando. Gente, de novo, né, não é um site aí underground, é o The Guardian, né, um site aí muito importante, reconhecido no mainstream, tá certo? E o mais interessante, né, gente, esses instrumentos que eles vão falar aqui, nós então detalhamos bastante lá na nossa área de membros, né? Aqui não tem tempo de detalhar tão bem quanto lá, mas anotem então, tá, pessoal, esse instrumento que ele pode sim, né, ser os novos CDOs lá que eles usaram então no crash de 2008. Então aí está, banco realmente confirma que fundos de pensão quase entraram em colapso em meio à crise do mercado. Funcionário explica como a promessa de comprar até 65 bilhões de libras de dívida pública afastou então a espiral financeira destrutiva no Reino Unido. Gente, de novo, né, eu sempre falo isso também lá na nossa área de membro. É muito interessante, né, ver grandes canais aí falando expressões, né, escrevendo aí, compartilhando expressões tão agressivas, né, que é o tipo de coisa que normalmente não vemos, obviamente, nesses jornais. Esses jornais são sempre passapano, né, são sempre aí exatamente para acalmar a população, e não tem como, a gente tem visto muito esse tipo de coisa acontecendo cada vez mais. Então aí está, gente, fundos de pensão que gerenciam grandes somas em nome de aposentados em toda a Grã-Bretanha chegaram perto do colapso, gente. Olha no The Guardian. Em meio a um colapso sem precedentes nos mercados de títulos públicos do Reino Unido, após o mini orçamento de Kwasi Kwarteng, disse o Banco da Inglaterra. Pessoal, quantas vezes, né? Quantas vezes eu não falei nesse canal, gente, que uma coisa é cripto, outra coisa é ações, outra coisa é imóveis. Nem imóveis, pessoal, hipotecas, né? Que é algo aí que são de vários anos, décadas, as pessoas pagando, nada disso, gente. Se compara a tumultos em mercado de títulos. Os títulos são a espinha dorsal de todas as economias do mundo. Os títulos mexem diretamente em todas as poupanças, os títulos mexem no valor, né, das moedas, gente. Os títulos mexem em fundos de pensão, aposentadoria, pessoal. Vocês imaginem no Brasil, né? Ah, tá lá na Inglaterra, é muito distante. Vocês imaginem no Brasil aqui, gente, tem um problema que os aposentados podem não receber, né? Porque é tudo fundo de pensão que está quebrando. Vocês imaginem uma coisa como essa, pessoal. É realmente muito sério, né? Explicando então sua intervenção emergencial para acalmar turbulências no mercado financeiro, o Banco Central disse então que fundos de pensão com mais de 1 trilhão investidos neles sofreram severa pressão, com um grande número em perigo de falência. E aí eu pergunto para você, gente, precisa ser um matemático avançado, né, para saber aí que mais de trilhão, isso aí 1 trilhão, ele está sendo muito generoso, né? É óbvio que o número é muito maior. E eu pergunto para vocês, vocês acham mesmo que um problema na ordem de 1 trilhão de libras
será realmente resolvido com 65 bilhões, gente, de libras só? Óbvio que não, né? Tem algo aí de muito mais estragado. O banco disse que um aumento dramático das taxas de juros em títulos públicos britânicos de longa data, nos dias imediatamente após o mini orçamento do chanceler ter desencadeado uma espiral autorreforçada nos mercados de dívida, colocando em risco a estabilidade do sistema financeiro britânico. Então, deixa eu explicar essa parte, pessoal. Olha só, né? Eu sempre falei aqui também que títulos, né, apesar do que se explica aí na internet, esse monte de influencer, né, babaca aí, que não fala nada com nada, a gente pensa títulos, pô, é renda fixa, caramba, né? O que pode ter de problema, gente? É o contrário, né? É o contrário. Quando você tem uma variação repentina, tá certo? Em títulos, é exatamente aí que vem esses grandes prejuízos, pessoal. Quando a gente fala, poxa, os títulos aí estão em uma queda, né, recorde, não é que o título ele está trazendo um retorno menor. Na verdade, o título estava trazendo um retorno menor exatamente antes dessas confusões todas, né? O que causa, então, essas mudanças tão bruscas, né, de valores em títulos, gente? É exatamente o que esses canalhas fizeram, pessoal, né? Que foi o quê? Não vai ter aumento de juros, não vai ter inflação, não vai ter nada, e aí do nada, né, piscou o olho, nossa, vai ter, lascou tudo, vamos mudar tudo, né? Então é isso que causa, pessoal. E aí o ministro lá da economia, inglês, né, ele falou que ia cortar um monte de imposto, porque não ia dar, né, para você mexer tanto na economia, e aí o mercado começou a ficar tumultuado, eles ficaram com receio e disseram inclusive que ia fazer, né, um aumento de juros emergencial. Imagine então, gente, um mar, né, que é tranquilo, que todo mundo navega ali, né, com muita tranquilidade, do nada os caras vêm e falam, vão aumentar 1-2% emergencialmente. É um tsunami, gente, né, um tsunami, não tem como controlar. Então, exatamente por isso, né, por essas movimentações aí de algumas semanas atrás, que isso ocorreu. Se o banco não tivesse intervindo, olha só, gente, a promessa de comprar 65 bilhões, fundos que administravam dinheiro em nome de aposentados em todo o país teriam ficado com o valor líquido negativo. Como assim? E os veinhos? Demandas em dinheiro não poderiam ser atendidas. Como resultado, era provável que esses fundos tivessem que iniciar o processo de liquidação na manhã seguinte. Pessoal, em outras palavras, né, Lehman Brothers seria uma excelente lembrança, tá bom? O Banco Central disse que o colapso corria o risco de romper o sistema financeiro britânico, o que poderia ter causado um aperto excessivo e repentino das condições de financiamento para a economia real. Então, gente, é só Inglaterra que está assim? Óbvio que não, pessoal. Tem país da Europa que está pior ainda. Então, calma que vamos falar sobre isso. Antes, né, a nossa mensagem de sempre aí de puts. Mais uma vez, o mercado com um volume recorde histórico completamente. E o nosso cursinho, então, explicando tais instrumentos. Tem boleto, tem Pix, dá para usar até 2 cartões, dá para fazer em 4 vezes. E, se tiver na dúvida, lembre-se que tem 7 dias de garantia. É só comprar, não gostou, não entendeu, pega o dinheiro de volta. Não se esqueçam também de entrar no nosso grupinho do Telegram. Caso, né, gente, um dia começo aí ocorra, vamos até abrir para comentários. E o nosso YouTube, se inscrevam, comentem, curtam, pois isso realmente nos ajuda bastante. Instagram e Twitter, estamos ali o dia inteirinho postando coisa. Que mais, né, gente, que temos de informação sobre isso? Ministros tentaram argumentar que a turbulência no mercado refletia fatores globais. Sempre isso, né, gente? Não somos nós aí, né, os incompetentes maiores. É o mundo que está ruim. No entanto, o banco pareceu minar essa sugestão, publicando um gráfico destacando um aumento acentuado de custos de empréstimos de 30 anos após o mini orçamento que não foi replicado nos Estados Unidos ou União Europeia. Então, vejam aí os famosos gilts, né? Então, os de 30 anos aí explodiram completamente. E aí, depois exatamente da intervenção, o Banco Central foi lá, comprou esses gilts e aí caiu novamente, tá certo, gente? Enquanto isso, né, os de 30 anos aí, norte-americanos e europeus, que exatamente foi, né, o que o ministro falou, sempre jogando, né, nas costas de outra pessoa, não tiveram essa movimentação. Então, em azul escuro aí o dos Estados Unidos, em azul claro o da Europa, né? Então eles não tiveram essa movimentação absurda. Então realmente
mais uma coisa, né, que os caras aí que mandam no dinheiro falaram que ficou ridículo de sustentar. Então logo depois eles já foram, não é bem assim aquela coisa. Gente, quando o bicho pega, meu amigo, né, seja ali no mercadinho de esquina, tá certo? Sumiu uma bolacha, ou um biscoito aí, dependendo de onde você é, né? Sumiu um biscoito, foi fulano, foi ciclano. Aí, gente, quase quebrou a economia inglesa. Foi ciclano, foram os Estados Unidos, foi Europa. É sempre a mesma coisa, meus amigos. E aí, fontes então alertaram para um ciclo de destruição. Gente, de novo, pessoal, ciclo de destruição. Ler uma coisa dessa daí no The Guardian é realmente incrível. Emergindo na semana passada para fundos de pensão investidos em investimentos impulsionados por passivos. Gente, então guardem essas letrinhas, são os LDIs. Mais uma vez, né, falamos bastante sobre eles aí, detalhamos profundamente, né, na área de membros. Então, fundos investiram em derivativos complexos usando títulos públicos antigos como garantia, ativos prometidos como garantia para apoiar um contrato financeiro. Então, toda aquela explicação, gente, que demos ali no canal, né, foi basicamente muito resumido, né, claro, lá tem muito mais informação. Aliás, imagine, né, você estudar os CDOs aí em 2008, né, seria realmente algo muito visionário para a época, né? E aí, então, gente, é dinheiro de aposentadoria, pessoal, você tem que deixar em renda fixa, né? É a base da base da base de qualquer cara que trabalha com finanças. Mas não, eles pegaram 20% ali e alavancaram pesadamente. Gente, é sempre a mesma coisa, né? Então, em 2008, fizeram isso com o dinheiro de hipoteca das pessoas, tá certo? E agora estão fazendo isso, mas com dinheiro de pensão, que é um grande absurdo, pessoal, um grande absurdo, tá certo? Então o dinheiro que não era para você investir em risco, eles investem, eles tiram retornos absurdos enquanto está em alta, e aí quando cai, quebra, quem vai pagar isso é o pobre cidadão, né? É o aposentado. Que escolha o aposentado tem? São fundos aí monstruosos, gente, né? O cara entra ali num fundo de pensão, ele nem imagina que estão fazendo isso com o dinheiro dele. Então eu volto a falar, isso é muito pior, né, que os conflitos antigos que a gente via, que entravam, né, em aldeias aí, faziam barbaridades, porque hoje estão fazendo barbaridades com o trabalho do cara, né, e simplesmente ninguém fala isso pro coitado que está aí trabalhando e investindo para fazer esse tipo de coisa com o dinheiro dele. Eles acrescentaram, a economia do Reino Unido está em uma posição competitiva, desemprego perto do seu nível mais baixo em quase 50 anos. Segundo a menor relação dívida líquida PIB no G7. Nossos planos de crescimento desencadeará o crescimento e tornará o Reino Unido mais competitivo. Então, depois de tudo isso que eu acabei de ler, eles disseram que não tem problema, gente. Eu repito isso, né? Também eu falei muitas vezes aqui ao longo desses anos. Para esses problemas aí homéricos, né, de liquidez, de apostas erradas, chegar até o mundo real, exatamente como aconteceu em 2008. Em 2008, o Bear Stearns lá estava quebrando e o Jim Cramer lá estava falando que tá tudo bem, gente, né? Porque para isso chegar no mundo real, demora mesmo, tá certo? Mas não é a explicação, né? Você não pode... eles estão querendo explicar o negócio, né, com uma reação e não com a ação. Né? A ação, a causa é o sistema financeiro estar comprometido porque fizeram apostas muito arriscadas com dinheiro que não deveria ter sido feito esse uso. Certo? O governo está comprometido com forte disciplina fiscal, dívida caindo com o percentual do PIB no médio prazo. Mais detalhes serão definidos em um plano fiscal de médio prazo em breve, ao lado de uma previsão da OBR independente. Então, passaram aquele pano, os 65 bilhões de libras, né, funcionaram e beleza. Gente, aí fica de novo a pergunta, né? O que vai ser desse ambiente quando realmente, né, for aí instalado o pânico, a capitulação do mercado? O que vai sobrar, meus amigos? Fica então esse questionamento e vejam aí, né? Então, parabéns para toda a equipe Morfeuzinho, né, ó, que hoje se concentra aí no Morfeu e no Morfeu, né? Eu mesmo e a Irene. Então falamos exatamente isso daí. Mas antes do The Guardian, né, por tudo que a gente tinha lido ali, então, muito bom aí, gente, como eu fico feliz, né? Então aí está, de novo, área de novidade de mercado, R$ 24,90 por mês, um vídeo desse todo final de semana, e também a nossa área de opções, né, para quem
que é realmente estudar a fundo esse instrumento que vai ser tão importante em um momento como esse daí. Tá certo, gente? Não se esqueçam, pessoal, que nosso canal não é de indicação de compra e venda, de lucro, de nada disso, ficar rico. Apenas abordamos as contas, né? A teoria por trás aí desse tipo de instrumento. E aí, gente, chegou a hora de novo, né, de falar aí de política, não aguento mais, se Deus quiser, as eleições vão chegar logo e vão passar. Olha só, nesta foto, quem chamou o Lula de ladrão? Gente, todo mundo que apoia, pessoal, a Simone Stepit, né, como ele falou, a Simone Stepit, gente, chorou com o discurso do Lula, falando que muitas mulheres, não sei o quê. Gente, chorou. A mulher falou, né, uma semana atrás, que o PT era uma organização criminosa, não sei o quê. A vice dela, né, disse que o pai foi ameaçado. E ela chorou. Olha onde chega o teatro desses caras, pessoal. Gente, o Ciro, não precisa nem falar, ele tá aí no final dos nossos vídeos. Marina Silva já falou, Fernando Henrique, né, coloquei num vídeo aí há 2 dias, disse que o método do PT é o roubo, certo? Gente, Geraldo Alckmin, né? Não preciso nem falar. Aliás, o que o PT acusava o Geraldo Alckmin. Não tem aquela história. Como esses caras são safados, né, gente? Tinha aquela história, né? Se você está numa mesa e chega um cara lá do partidão alemão, né, e você não levanta, você também é um. Engraçado, chamavam o Chuchu disso, né? E não apenas ele sentou na mesa, como ele é vice do cara. E tudo bem. Engraçado. E aí, meus amigos, de novo, né? Gente, eu agradeço aí, tem muitos jovens que me seguem, né? Os libertários eu fiquei muito impressionado que postaram aí que isso aí que eu falo, né? Que não votam, é a minoria, tá bom? E o que as pessoas não entendem, né, gente? Estamos falando disso. Bielorrússia proíbe aumentos de preços ao consumidor em tentativa de conter a inflação. A partir de hoje, qualquer aumento é proibido. Gente, estão proibindo a inflação. Se você, né, conhece 0,001% de economia, você sabe que isso não funciona. Se você não conhece economia, mas conhece um pouquinho de história, né, viveu ali a época do Sarney, também vai saber que isso não funciona, pessoal. Isso é terrível, né, terrível. Isso aí dá um problema enorme. Então, gente, é disso que estamos falando. Esqueçam esse negócio de não ouvir político, acreditar em político. Gente, são 2 modelos claros, né? Um modelo é o modelo do Guedes, que está funcionando, que o Brasil aí teve problemas menores do que a Inglaterra, que eu tô falando aqui, caramba, né? E o outro modelo é o modelo da Argentina, pessoal, é o modelo de controlar como a Bielorrússia tá fazendo e a Argentina já fez um monte de vezes. Então, gente, são 2 modelos. Se você paga boleto, pessoal, não tô falando aí, né, de grandes empresários, se você é jovem e nem trabalha, não precisa trabalhar. Tô falando, gente, de prática, né, do seu país aí que vai pro vinagre, gente. Eu tô falando sério, é questão econômica. Deixem aí, né, fez, não fez, cara, é simples, é cristalino, é básico. Né, é um modelo que tá indo bem e outro modelo que vai seguir o padrão da Argentina, pessoal. E aí eu sempre posto, né, essas 2 criaturas que foram perseguidas por esse modelo e estão em cima do muro, estão falando que não vão votar em ninguém. E aí, muito obrigado, né? De novo, aí, muitas pessoas disseram que nem libertário eles são, beleza. E só que eles influenciam muito os jovens, né? E é isso que os jovens não entendem. Que estamos aí, né, a ponto de escolher 2 modelos, um que está dando certo e o outro que acabou com a América Latina, gente. Ah, mas por que banco, por que os caras ricos querem esse modelo aí? Porque eles ficam muito mais ricos, gente, é óbvio, né? E eu não entendo também, pessoal, quem diz, né, que quer menos Estado. Caraca, o modelo aí da Argentina é o Estado, gente, é o Estado, né? Gordo, inchado. Não vou votar em ninguém. Eu realmente não entendo, gente. E aí, pra fechar mais uma vez, né, o sininho aí, depois de, né, encantador de serpentes, aquela coisa toda, tá aí a minha cara, pessoal, quando eu escuto o banco inglês, depois de ter socorrido já, momento Lehman Brothers, dizer que tá tudo bem, tá? É essa cara que eu fico. E para nós, gente, mais uma vez, né, que não somos aí os donos de banco, né, os caras podres de rico, temos que estudar. Então temos um curso aí sensacional do pessoal da Yellow Crypto, análise gráfica, tem tudo, TradingView, teoria de Down, Elliott, Fibonacci, 1 ano de acesso e o PDF no final. Quem não quiser, né, o curso apenas o PDF também tem um link, gente, só com isso. Pessoal, mais uma vez, né, vejam. A gente fala aqui, gente, toda semana e tal, todo dia praticamente,
Mas às vezes a gente esquece, gente, da seriedade das coisas que a gente está abordando, né? Imaginem aí uma nação como a inglesa tendo quase sucumbido, quebrado. Então, gente, estamos vivendo momentos muito importantes. Qualquer novidade a gente traz aí para todos, certo? Então não deixem de nos seguir em todos os canais. Que todos tenham uma excelente semana. Um grande abraço!